Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 73. Livro de Salmos, capítulo 73. Nós vamos ler o salmo todo, mas não de uma vez só. Vamos começar lendo dois versículos, os dois primeiros versículos, onde o Senhor diz assim, Salmo 73, versículo 1 e 2. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor. Pai, chegou a hora, Senhor, da Tua palavra ser ministrada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, derrama Teu óleo precioso agora sobre a minha mente, Senhor. Derrama Teu óleo precioso, Senhor, sobre o meu coração, Senhor. Fala a minha alma, Senhor. Oh Deus, ecoa, Senhor, na minha vida agora o poder da Tua palavra, Senhor. Que eu seja capaz, Senhor, de ministrar, Senhor, de toda a terra, aquilo que está no Teu coração agora, Senhor. Fala a Tua igreja, fala a este povo, Senhor, que veio Te buscar esta manhã, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos ser edificados, curados. Precisamos ser libertos pelo poder da palavra, Senhor. Então edifica a Tua igreja agora, Senhor. Edifica com Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Somente para a glória de Ti, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor. Me ajuda, Altíssimo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos, vamos começar falando alguma coisa a respeito deste salmo, para que você consiga entender o contexto deste salmo. Bom, primeiro, algumas pessoas dizem que Asaf foi quem escreveu esse salmo, e Asaf escreveu diversos salmos que estão na Bíblia. E Asaf, irmãos, ele era um levita, e ele era líder dos ministros de louvor, que ministravam ali no tabernáculo na época do rei Davi. Então, Asaf tinha uma grande responsabilidade. Asaf exercia um ministério de adoração a Deus ali no tabernáculo, uma vez que o templo ainda não havia sido construído. E Asaf era um homem inspirado pelo Espírito Santo. Tanto é que ele escreveu 12 salmos. Asaf era um homem que louvava, os salmos eram louvores, Asaf louvava, Asaf tocava instrumentos de adoração a Deus. E a Bíblia nos ensina que o rei Davi determinou que houvesse louvor e adoração a Deus toda manhã e toda a tarde no tabernáculo. Então existia uma escala, e ali os ministros de louvor adoravam a Deus e ministravam a Deus durante todo o período da manhã e durante todo o período da tarde. E isso, irmãos, é algo assim tremendo, porque quem dera, nós pudéssemos ter aqui pessoas, que pudessem fazer esta obra, que a igreja fosse aberta para que houvesse adoração a Deus toda manhã
e toda a tarde, né? Imagina as portas da igreja abertas todos os dias e as pessoas que passassem aí em qualquer momento, em qualquer período, em qualquer hora, né, ouvissem a adoração e o louvor e pudessem entrar para serem abençoados, né, pela ministração, né, da adoração e do louvor, né, que é estabelecida na casa de Deus. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores e com certeza, né, tudo isso, né, se fosse possível executar neste lugar, né, seria algo tremendo, porque com certeza o poder de Deus, né, passaria por essas paredes, né, sairia dessas paredes e alcançaria as pessoas que passam na rua, as pessoas que andam ao redor da igreja, os vizinhos da igreja. Com certeza existiriam coisas sobrenaturais acontecendo, né, para que o nome de Deus fosse glorificado sempre. Para vocês verem, irmãos amados, como nós somos deficientes, como nós somos falhos em relação a algo que poderia acontecer e infelizmente pelas faltas, né, de condições, né, de pessoas ou de tempo das pessoas para poderem executar, pudessem ali, né, fazer com que um contexto espiritual acontecesse, né? Mas essa é a realidade dessa igreja, mas tem muitas igrejas por aí, né, que têm condições de fazer isso e não fazem, que poderiam estar fazendo e não fazem, né, que poderiam executar um papel tão maravilhoso como esse e não fazem, né? Sabe lá por quais motivos isso acontece nos dias de hoje? Nas igrejas que tem muitos obreiros, nas igrejas que tem muitas pessoas trabalhando, nas igrejas que tem muitos membros, né, poderiam estar fazendo algo que com certeza mudaria a história desta cidade, do bairro, da igreja, do estado, do país como um todo. Para vocês verem, irmãos amados, como algo tão importante, como algo tão forte espiritualmente falando, deixa de acontecer e, portanto, o Senhor Deus deixa de executar coisas que Ele gostaria de fazer. O Senhor Deus deixa de fazer coisas por conta das falhas do ser humano, por conta das falhas, que acontecem no meio do próprio povo de Deus e no meio da igreja de Deus, né? Certa vez eu estava lembrando quantas falhas nós temos também em relação a isso. Certa vez eu estava lembrando que em um momento aqui na igreja, durante o período de carnaval, nós fizemos 100 horas de oração ininterruptas. 100 horas de oração ininterruptas, buscando a Deus e buscando as providências de Deus para um momento tão difícil que é, né, um período de carnaval, espiritualmente falando, né? E por que nós não fizemos mais? E por que não houve mais, né, a inspiração necessária para que nós fizéssemos isso? Né? Por que deixamos de fazer algo tão importante, tão grande, tão poderoso, né, para a igreja, para o povo de Deus, né, e para o próprio Senhor Jesus, né? Então nós temos, irmãos amados, sabe, nós temos que olhar para as nossas vidas, nós temos que, né, quantas vezes, sabe, desejar que coisas novas aconteçam, desejar que coisas que abalam o mundo espiritual aconteçam, coisas que movem o coração de Deus aconteçam, coisas que transformam as vidas aconteçam, né? Independentemente das dificuldades, das lutas,
independentemente da falta de tempo, né, nós temos que olhar para Deus, né, e desejar, desejar participar e desejar, né, que coisas, né, que movem o mundo espiritual aconteçam, para que todos nós sejamos abençoados e para que vidas que ainda não conheceram o Senhor possam ser encontradas pelo poder de Deus, né? Voltando a este salmo, então Asaf escreveu esse salmo, e ele começou dizendo que Deus é bom, e ele disse que em determinado momento os pés dele quase resvalaram, e por pouco ele não se desviou do caminho do Senhor, né? Esse salmo, algumas pessoas dizem, né, que é muito bom, né, para pessoas que estão enfrentando depressão, para as pessoas vencerem depressão. E algumas pessoas dizem que Asaf vivia um momento depressivo quando ele escreveu parte deste salmo, né? Quando ele, né, começou a expressar aquilo que ele começou a expressar, né, neste salmo, né, tão maravilhoso, né, e tão poderoso, que foi escrito e deixado a nós. Conforme você pode ver, um homem de Deus, um homem que louvava a Deus, inspirado pelo Senhor, que servia ao Senhor, disse que em determinado momento ele quase se desviou. E as circunstâncias da nossa vida, irmãos, algumas vezes fazem com que nós estejamos desmotivados. Todo mundo aqui, né, em algum momento da sua vida, com certeza já viveu um momento em que, né, as pessoas elas se sentem meio que desmotivadas em relação às coisas que são de Deus. E eu queria dizer para você, né, que quando você se sentir desmotivado em relação às coisas que são de Deus, sabe, né, nós devemos olhar para Deus. Nós devemos olhar para o Senhor e buscar no Senhor a motivação necessária, né? Porque não é o homem que vai conseguir suprir a sua necessidade, mas é Deus. Porque Deus é aquele que nos impulsiona, Deus é aquele que nos faz estar de pé. A nossa motivação, ela sempre tem que ser Deus. Nós não podemos olhar ao nosso redor, né, e achar que as coisas elas são insuficientes para que nós estejamos motivados, porque a nossa grande motivação tem que ser agradar o coração de Deus e servir a Deus conforme o desejo do coração dele. Porque quando eu olho ao redor, quando eu olho as coisas que são ao redor, e eu falei diversas coisas aqui, eu encontro coisas erradas. Eu encontro coisas que não deveriam ser como estavam sendo, e nós já citamos aqui exemplos disso. É só olhar ao redor, olhe ao redor e você vai ver coisas erradas, e você vai ver coisas que deveriam estar sendo feitas diferentemente. Olhe ao seu redor. Eu não estou dizendo da igreja, irmãos, estou dizendo da nossa vida. Estou dizendo da nossa vida, né? E se nós não olharmos para Deus para nos motivar e para nos manter de pé, né, será difícil, né, nós conseguirmos a motivação através de um homem. A nossa grande motivação é ouvir a palavra, a nossa grande motivação é cumprir a palavra, a nossa grande motivação deve ser agradar o coração de Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, ele muda histórias e muda contextos de forma imediata, sabe, irmãos? Ele muda histórias e muda contextos de forma imediata, né? E um exemplo extremamente natural disso foi a pintura da igreja, que vieram aqui um contexto, né, preocupante, e um dia Deus transformou uma história. Por quê? Porque o nosso Deus tem poder para isso. Porque o nosso Deus pode fazer isso.
E Asaf, nesse contexto espiritual, ele explicou por que ele estava dizendo ali que ele quase se desviou do Senhor. E olha o que ele fala, olha o que ele diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que são os ímpios, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Então, Asaf olhou esse contexto e ele começou a dizer: poxa vida, eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, mas os ímpios, eles prosperam, não têm dificuldades, são fortes, sadios, envolventes, as pessoas se agradam deles, né? E ele estava questionando isso, irmãos. E eu queria dizer para você algo assim, né? Em primeiro lugar, a Bíblia diz assim que no mundo nós teríamos aflições. Jesus falou, no mundo que nós teremos aflições. E quando a palavra de Deus é lançada, a palavra de Deus ela serve tanto para nós quanto para o outro, né? Não existe pessoa neste mundo que não tenha aflições. E às vezes a pessoa olha para a vida do outro e faz uma análise, uma analogia, concluindo coisas, né? De que a pessoa é uma pessoa que não tem dificuldades, lutas, a pessoa é uma pessoa que vive muito bem, quando na verdade, irmãos amados, sabe, a vida daquele que não tem Deus é uma vida terrível. A vida daquele que não tem Deus é uma vida, né, de perdição, uma vida sem alegria, sem paz, embora as pessoas às vezes, né, nos seus bens materiais, né, alcançando os seus bens materiais, possam ali, né, transmitir uma alegria em relação à satisfação pessoal em determinadas coisas. Mas nós que ministramos muitas vidas, irmãos, entendemos e compreendemos que o dinheiro, que aparentemente traz a felicidade e o poder, né, não consegue suprir a falta de Deus do homem, né? O homem só consegue ser feliz quando ele tem Deus no coração. O homem só consegue ter paz quando ele tem Deus no coração, porque senão a sua vida é uma destruição completa. Pode acreditar no que eu estou falando. Embora a pessoa pareça que tenha tudo no mundo, a pessoa é uma pessoa que não tem nada. Ele é pobre, cego e nu, conforme diz a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos as coisas que estão ao nosso redor, nós não podemos analisar em relação a um princípio que é a mera aparência. E você deve compreender e entender que uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem rumo. É uma pessoa que vive à mercê do destruidor neste mundo. Esses dias foi uma pessoa em casa para ser ministrada, uma pessoa não cristã, com um casamento destruído, né? E não tem saída, irmãos. Sem Deus, não tem saída se não for Deus, não tem alternativa se não for Deus, está destruído, né? Se não
houver, né, se não houver uma busca, né, pelo poder de Deus para que haja restauração, se não houver ali, né, um movimento de Deus, não existe chance de prosperar. E isso é desesperador. Isso é desesperador no meu ponto de vista, porque você olha uma situação tão difícil, tão triste, um sofrimento tremendo, e não existe saída. Se a pessoa não se voltar para Deus, não existe saída. Se a pessoa não se apegar a Deus, e aí o ritmo deste mundo segue. Com as separações, com a destruição dos filhos, né? Com a infelicidade, com a busca incessante de algo que já deveria ter acontecido. Sabe, irmãos? E a pessoa aparentemente tem uma vida normal. Você olha para a pessoa, você não consegue identificar, né, aquilo que está acontecendo na vida dessa pessoa. Quando a gente ministra casais que são cristãos, logo é muito fácil de resolver. É muito fácil, é muito simples de resolver, porque é simplesmente mostrar ali que o Deus que essas pessoas, né, aceitaram nas suas vidas, né, faz parte das suas vidas, portanto, a vontade de Deus, ela impera, e a vontade de Deus jamais poderá ser anulada, então não existe chance de haver separação. Mas e quem não tem Deus? E quem não tem Deus? Então, irmãos, sabe, às vezes as pessoas, elas observam e olham, e às vezes existe um clamor na igreja por santificação, né, por busca a Deus, por adoração a Deus, sabe? Existe um clamor da igreja para que isso aconteça, e às vezes as pessoas olham para o péssimo exemplo de fora, e a pessoa parece que vive normal, e a pessoa parece que vive bem, e a pessoa parece que vive feliz, e as pessoas, né, preferem, né, como Asaf estava aqui questionando, eles preferem, né, a forma fácil, né, eles preferem, sabe, a naturalidade, eles preferem viver uma vida falsa, mentirosa, né, viver uma vida de destruição, né? E olha, irmãos, a gente olha para as vidas, o próprio Deus falou, certa vez Deus falou ali no livro de Malaquias, Deus falou para o povo assim, né, que ele estava ouvindo e atento à voz do povo, quando o povo dizia assim: que tem nos adiantado ser fiel ao Senhor e seguir ao Senhor, se nós vemos o ímpio prosperar mais do que nós? E o Senhor veio uma resposta contundente. Ele falou assim: um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, porque aquele que não serve ao Senhor, aquele que é ímpio, é como a palha que o vento dispersa, a palha que só serve para ser queimada e extinta num fogo consumidor. E nós olhamos, irmãos, se você olhar, as pessoas às vezes elas se esquecem da palavra. Quantas promessas existem na sua vida que somente vão acontecer no dia derradeiro? Quantas promessas estão sobre a sua vida que vão acontecer somente no dia determinado por Deus? E assim com o ímpio também, e assim com aquele que peca também, né? O Senhor não fulmina, né? Não fulmina imediatamente aquele que peca. O Senhor, Ele busca sempre o arrependimento, e o dia derradeiro das vidas será o dia onde não haverá mais oportunidade, aonde todas as recompensas acontecerão, e as pessoas às vezes olham um momento, olham um instante, olham ali um período da vida de determinada pessoa e acha, né, e conclui que Deus não está atento, e conclui que Deus
está falando mentira. E conclui que nada daquilo que a gente ouve é verdadeiro, sabe? Mas basta você conhecer o Senhor e você se lembrar que a recompensa de Deus virá. A recompensa de Deus sempre virá, e virá de forma efetiva. A resposta de Deus virá, tanto para o nosso esforço, para a nossa dedicação, tanto por aquilo que nós temos oferecido a Deus neste mundo, o amor que nós temos oferecido a Deus neste mundo. A nossa recompensa virá, a sua recompensa virá, assim como a recompensa do ímpio virá, assim como a recompensa daquele que você acha que é feliz virá, assim como a recompensa daquele que você acha que serve a Deus virá, assim como a recompensa para todas as nossas vidas virá um dia. Então olhe para a sua vida e continue no rumo. Olhe para a sua vida e continue sendo fiel. Olhe para a sua vida, e continue falando para Deus: não, Senhor, eu vou em frente. Não, Senhor, eu sei que um dia tudo isso acabará. Eu sei que um dia, todas as lágrimas do meu rosto serão enxugadas. Eu sei que um dia nós estaremos juntos de forma definitiva. Asaf, ele estava vivendo um grande conflito espiritual. E aí ele falou que ele estava observando o ímpio, irmãos? Ele falou tudo isso. Eu vejo o ímpio lá, eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo o ímpio, todo mundo bajulando o ímpio. Aí ele falou assim, olha a conclusão que ele chegou. Ele falou que ele quase se desviou, depois ele falou por que ele se desviou, e depois ele falou a conclusão que ele chegou. Versículo 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Aí ele olhou para a vida dele e falou assim: poxa vida, tudo que eu tenho feito, que nada adianta, porque o meu esforço não gera aquilo, que os ímpios têm. Olha a conclusão dele. Ele falou assim: foi inútil para mim. Foi a mesma coisa que Deus falou ali no livro de Malaquias, quando o povo dizia: inútil é servir ao Senhor. O povo falava isso: inútil é servir ao Senhor. E o Senhor veio e falou: ah, é? Eu estou construindo na minha frente um memorial. Tudo o que acontece está na minha frente. E um dia vocês verão a diferença. E Asaf, tristemente, e eu penso que realmente ele estava vivendo um grande conflito na sua vida, com um grande desânimo. Ele estava vivendo ali um conflito espiritual terrível, por conta ali da sua visão meia que cega em relação a determinadas coisas que deveriam estar acontecendo na sua vida. Ele deveria estar compreendendo e entendendo tudo aquilo que nós estamos falando aqui hoje. E ele iria compreender depois, irmãos. Ele iria compreender depois. E depois dessas palavras, quando ele disse: é inútil, foi inútil eu fazer tudo o que eu fiz, porque eu não sou como eles. E aí ele disse: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Asaf, ele falou assim: eu não consigo entender isso, porque existia um conflito de fé. Ele acreditava naquilo que Deus falava e ao mesmo tempo ele não conseguia compreender como aquilo que Deus falava não acontecia, ou na visão dele, como aquilo que Deus falava não acontecia. Aí ele falou: eu não consigo compreender isso é muito difícil para mim. Olha só a luta que esse homem vivia,
de questionamentos em relação a tudo aquilo que ele via. E eu vou dizer para você que isso é muito comum nas pessoas que tiveram encontro com Deus, né? Porque no começo é tudo alegria, tudo felicidade, tudo desejo, né? A pessoa fica ali, né, extasiada com as coisas que acontecem, né, ao seu redor, Deus que existe, Deus que está vivo, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que faz. E depois que o Senhor se mostra vivo, Deus começa a mostrar a sua vontade. Olha, eu estou vivo, eu reino, então você tem que ser fiel a mim. Eu estou vivo, né? E você tem que ser uma pessoa que vive segundo aquilo que eu deixei escrito. E aí a pessoa começa a ter os conflitos já da sua vida, da sua história, e a pessoa ela começa já a se confundir com determinadas situações, e aí a pessoa muitas vezes já não sabe que caminho ele seguir, porque ele fica em dúvida. Puxa vida, devo fazer, mas ninguém faz. O Senhor diz que eu tenho que fazer, mas eu não vejo as pessoas fazendo. O Senhor diz que é assim, mas eu não vejo isso acontecendo. Isso é um grande defeito, irmãos, porque a igreja deveria ser um grande modelo espiritual, os obreiros deveriam ser um grande modelo espiritual, né? Independente das suas lutas, como Asaf estava tendo aqui, mas os obreiros deveriam ser pessoas que transmitem as coisas boas de Deus. Os obreiros deveriam ser o espelho que as pessoas, né, deveriam olhar e gostariam de ver as suas próprias vidas. Infelizmente, isso tudo está muito difícil. Isso tudo está muito difícil, né? Porque as pessoas, elas estão procurando se moldar naquilo que elas veem e não se moldar na perfeição de Deus. Estava dizendo esses dias aí, lá em casa, né? É interessante, né? Porque existiam, fora seitas, né? Existiam diversas linhas de igrejas, né? Os presbiterianos, os batistas tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais. E agora existe um outro, as igrejas de parede preta, que eu olho e sinto muita tristeza, porque parece um show. Você não vê as pessoas. Você não vê, você olha ao seu redor, você não vê as pessoas. Você vê luzes, o telão que virou moda. E aí, eu não consigo identificar, por mais que eu já tenha assistido determinados cultos, eu não consigo identificar uma linha, eu não consigo identificar uma postura, eu não consigo identificar, né, a defesa. O que aquela igreja defende? Obviamente que eu estou generalizando, né, irmãos? Mas é isso que eu estou vendo, sabe? Situações como essas, onde você não consegue identificar mais, né? Se a igreja é boa, se a igreja é ruim, você fica, né? Sabe, para mim é muito difícil. Para mim é muito difícil. E nós, sabe, devemos raciocinar e devemos compreender e entender aquilo, sabe, que nós devemos ser, para que as outras pessoas não sejam iguais.
a um monte de pessoas que a gente está vendo hoje. Sabe? Asaf viveu esse momento difícil, quase que ele se desviou dos caminhos do Senhor por conta de um raciocínio equivocado de si. E esse raciocínio era de um homem de Deus. Quanto mais uma pessoa que hoje vê circunstâncias que estão ao seu redor e não conseguem perceber um rumo. E aí, irmãos, sabe? E aí aconteceu algo na vida de Asaf que eu sempre falo, que a gente deve proceder. Existe uma canção, as pessoas até, os meus filhos, né? Eles tiram sarro de mim que eu gosto de uma canção que chama Quando a Tempestade Vem. Então a canção fala, quando a tempestade vem, tudo se transtorna. E a canção diz assim: aí eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Aonde o refrigério está. E aí a canção fala, e aí quando o Senhor vem, a restauração, a transformação. E Asaf, no versículo 17, diz assim, ele estava vivendo aquela crise toda, ele disse, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. E aí ele disse assim, quando ele percebeu tudo isso, quando ele percebeu que ele estava equivocado, que eles não tinham nada, eles tinham tudo, mas eles eram pobres, cegos e nus, ele disse assim, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Olha como Asaf se viu depois, né? Ele era um pobre coitado até pouco antes na visão dele, e depois ele dizia que ele agiu de forma terrível, agiu de forma bruta, e era como um animal diante de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus e buscamos ao Senhor, irmãos, a revelação de Deus vem, a resposta de Deus vem. Quando você busca o Senhor, a resposta de Deus vem. Assim como aquela mulher, se ela buscar a resposta de Deus, seu casamento será restaurado, né? A resposta de Deus vem, a revelação de Deus vem, né? A depressão passa, a tristeza passa, a angústia passa, o sofrimento passa, porque na presença de Deus tudo isso foge. Na presença de Deus, tudo isso sai. Na presença de Deus, irmãos amados, a transformação, a refrigério. Na presença de Deus, nós somos aliviados e curados da mágoa, da amargura, da tristeza, da dor. Devemos buscar o socorro de Deus. Busque o socorro de Deus. Na sua angústia, busque o socorro de Deus. Não fique na sua angústia,
corroendo a sua alma. Não deixe a sua angústia corroer a sua alma. Busque o socorro de Deus. Nós cantamos aqui, né? Clamo Jesus, eu clamo Jesus. Quando eu necessito, eu clamo por Jesus. Quando eu necessito, eu busco por Jesus, né? Quando eu preciso, né, de ajuda, eu busco por Jesus, porque nós vivemos dias maus, irmãos. O mundo está tentando nos naufragar, né? O mundo está tentando nos afundar nas coisas que são dele, mas nós conhecemos o Senhor e nós entramos na presença de Deus como Asaf. Asaf entrou, a atitude dele foi: eu estou ruim, eu estou mal, eu estou destruído, estou quase desistindo de tudo. E ele foi buscar o Senhor. Ele foi buscar o Senhor, que o socorreu, e depois ele concluiu, né? Conforme nós lemos aqui, ele concluiu: quão imbecil eu fui, quão irracional eu fui em relação a Deus. Sabe, irmãos, e é muito fácil a gente chegar nas mesmas conclusões que Asaf, né? Entrou na presença de Deus, e aí a gente começa a questionar, o Senhor dá o alívio, o socorro, e a gente começa a questionar: puxa vida, por que eu fiquei desse jeito? Por que eu me deixei, sabe, levar por essas circunstâncias? Por que eu me deixei, né, ser ali, né, ser dirigido, ser conduzido pelo problema, pelo sentimento? Eu sempre falo, irmãos, nós não podemos ser escravos dos nossos sentimentos. Nós não podemos ser escravos das nossas emoções. Nós não podemos ser escravos. Nós somos livres. Livres, porque Jesus nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então nós devemos, sabe, olhar para contextos como esse, entender, analisar a brutalidade. Segundo ele falou, estava embrutecido. Analisar aquilo que aconteceu com Asaf e falar: não, isso não pode estar acontecendo comigo, não. E aí Asaf, sabe, só para nós terminarmos, ele disse assim, depois que ele confessou o pecado dele, falou que ele estava embrutecido, ele entendeu que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Ele entendeu que os ímpios terão o seu fim, conforme o Senhor prometeu. E ele disse: no entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto do Senhor. Faço do Senhor, o Senhor Deus, o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Como é bom, sabe, nós concluirmos que o nosso Deus nos guarda, nos protege, cuida de nós.
O teu Deus cuida da sua vida, o teu Deus cuida da sua história. Jamais pense um minuto sequer em se desviar do Senhor. Jamais pense um minuto sequer em deixar o Senhor, em deixar aquele que é o teu guarda, o teu protetor, aquele que cuida efetivamente de você. Se as lutas que vierem à sua frente forem grandes, terríveis, ainda assim louve ao Senhor, conforme disse Abacuque. Ainda assim louve ao Senhor, porque a resposta de Deus virá para um clamor que é feito a Ele. E às vezes, sabe, irmãos, às vezes as pessoas, elas olham para as circunstâncias das suas vidas e às vezes as pessoas acham que a resposta de Deus é a solução de um problema. Eu não digo a você que a resposta de Deus é a solução de um problema. Eu digo a você que a resposta de Deus é você vivenciar o problema até que haja o fim dele, em paz, em sabedoria. Eu diria para você que viver as lutas deste mundo com Deus é viver sem angústia, depressão e dor. Ninguém consegue viver sem lutas, irmãos. Quem dera fosse diferente. E o nosso Deus nunca nos prometeu isso. Quem dera nós pudéssemos viver sem problemas, né? Aceitou Jesus e tudo acabou. Os problemas acabaram, as lutas acabaram, tudo acabou. Não tem mais doença, né? Não tem mais tristeza, não tem mais falta de dinheiro, né? Acabou tudo, né? Quem dera fosse assim, né? Se fosse assim, o homem não precisaria de Deus. E aí, ele se desviaria. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. E existe um contexto espiritual, só para você se lembrar. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, foram rebeldes na presença de Deus, tendo tudo o que eles necessitavam. Agora nós, por causa deles, de Adão e Eva, temos que provar a nossa fé neste mundo, no meio das lutas. No meio das lutas. Ninguém vai conseguir evitar isso, porque já faz parte da história determinada por Deus. Já faz parte da história determinada por Deus. Do suor do seu rosto você comerá. Do esforço da sua vida você viverá. Então, sabe, irmãos, muito melhor é nós vivermos Deus no meio da luta, conforme o povo de Israel andava pelo deserto, sofrendo as consequências das suas atitudes, mas Deus estava lá. É assim na nossa vida, Deus está conosco. Pode lutar, irmãos, pode ir em frente, que a depressão não vai te dominar, não. Pode ir em frente, né? Enfrenta a tua luta, porque Deus estará contigo na tua luta. Quando as suas forças forem poucas, Deus põe a mão dele para te ajudar e te fortalecer. Quando você não puder fazer, Deus vai fazer por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus
que habita dentro de nós. Esse é o Deus que dá providência ao seu povo, não aquilo que nós queremos, né, mas aquilo que é necessário para as nossas vidas, aquilo que é necessário para nós vivermos. Esse é o Deus que nós devemos servir. Esse é o Deus que nós devemos, né, evitar, né, aquilo que aconteceu ali com Asaf. Que essa experiência que Asaf teve seja seja uma grande influência na sua vida, para que você compreenda e constantes, para que você supere. Eu volto a dizer para você, Asaf era um servo de Deus, um homem de Deus, que louvava e adorava a Deus e tocava instrumentos para o Senhor. Ele tocava símbolo de Deus, para que a sua fé seja uma fé, né, duradoura, uma fé que move montanhas verdadeiramente, para a glória do Senhor. Né? Se tem alguém triste aqui hoje, né? Se tem alguém triste aqui hoje, com certeza o Senhor jogará um bálsamo na sua vida hoje. E essa tristeza vai fugir da sua vida. Se existe preocupação no seu coração, clame ao Senhor. Coloca diante dele: Senhor, está aqui, ó. Eu sou teu servo. Eu sou tua serva. Eu te amo e te adoro. E sei que o Senhor cuidará. E Ele recebe. Pega na mão. E o jeito que Ele vai fazer eu não tenho a mínima ideia. Mas o Senhor faz. O Senhor faz. Então, se você está preocupado e triste com as suas preocupações, você não vai poder acrescentar 1 centímetro na sua altura. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Tire esse peso das suas costas. Receba a revelação de Deus. Receba a revelação de Deus, para que Ele possa o quê? Dar refrigério à sua vida. Em nome de Jesus. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Existem coisas, sabe, irmãos, que só Deus pode fazer. E é muito bom, porque Ele pode fazer qualquer coisa, né? Existem coisas que só Deus pode fazer. Então vamos clamar ao Senhor e buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que sustenta as nossas vidas, Deus que cura e liberta, Deus que salva, Senhor. Chegou a hora, Deus Todo-Poderoso, de nós, Senhor, sermos abençoados por Ti, pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor. Vem, Deus, eu te peço, Halabassúbia, Ricalamanaia, Suribicanda, Rabicanda, Rabanalabalabacheias. Vem, Deus Todo-Poderoso, vem, Deus fiel, vem, Deus que cura, vem, Deus que liberta, vem, Deus que salva, vem, Deus restaurar as histórias, Senhor. Vem, Deus, tocar nas vidas, tirando a tristeza, a angústia, tirando, Senhor, a dor, labalabalabaxeias, suribicanda, labalabalabaxeias. Deus exaltado e rei glorificado, Senhor. Oh Deus, vem em resposta à Tua igreja, Senhor. Vem em resposta a este povo, Senhor. Nos refugiamos em Ti, para receber de Ti, Senhor, o poder e a graça.
o poder e a graça de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca neste povo, toca na Tua igreja, restaura, Senhor, cura e liberta, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Somente para a Tua glória, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, Senhor.